Há quem tema a solidão, mas talvez o que realmente assuste seja o encontro consigo mesmo. Existe uma diferença importante entre estar só e sentir-se abandonado, entre silêncio e vazio interior, entre solitude e sofrimento. Mas, para muita gente, essas fronteiras se confundem. Basta o ruído cessar e alguma coisa começa a incomodar por dentro. Basta a companhia acabar e a mente já corre para preencher o espaço. Basta não haver distração e a presença de si mesmo começa a pesar. Por isso, ficar só parece tão difícil. Não apenas porque desejamos afeto, presença e vínculo. Isso é humano. Mas porque muitas vezes não sabemos mais o que fazer quando não há nada entre nós e nós mesmos. No jardim do vazio, a proposta é pensar com calma aquilo que o mundo vive com pressa. E hoje eu quero refletir com você sobre um tema cada vez mais atual e profundamente humano: a dificuldade de ficar só. Quando falamos sobre isso, muita gente pensa imediatamente em solidão. E a solidão existe, ela pode doer, ela pode ferir, ela pode ser atravessada por abandono, rejeição, ausência, carência e perda. Mas nem toda a dificuldade de ficar só nasce da solidão real. Às vezes, ela nasce do desconforto de estar em silêncio diante da própria mente. Porque quando ficamos sós, algumas coisas aparecem. Pensamentos que estavam abafados, medos que estavam distraídos, ansiedades que estavam ocupadas, vazios que estavam sendo cobertos por conversas, telas, tarefas, barulho. Ficar só, às vezes, não é difícil apenas por falta de companhia. É difícil porque nos devolve a nós mesmos. E nem sempre estamos prontos para esse encontro. Vivemos em um tempo que nos oferece preenchimento constante. Notificações, vídeos, música, conversas, conteúdo, opiniões, respostas rápidas, estimulação contínua. Há sempre alguma coisa para consumir, escutar, comentar, assistir ou tocar. Há sempre uma forma de evitar o vazio antes mesmo que ele possa ser sentido. E pouco a pouco, a mente se acostuma com isso. Ela desaprende o repouso, desaprende a pausa, desaprende a sustentar o silêncio sem buscar anestesia imediata. Por isso, quando a companhia acaba, ou quando o som diminui, ou quando o dia termina, algo se agita. Não porque o silêncio seja inimigo, mas porque ele revela o que o ruído escondia. As tradições contemplativas do Oriente sempre deram grande valor ao recolhimento, não como fuga do mundo, mas como condição de lucidez. Em muitos caminhos espirituais, ficar só não é punição, é prática, é espaço, é ocasião de ver. Porque só no silêncio certas ilusões se tornam visíveis. Só na pausa certos automatismos aparecem. Só quando o externo recua é que o interno começa a se mostrar com mais nitidez. E isso pode assustar. Assusta perceber o quanto dependemos de estímulo. Assusta notar o quanto nossa paz depende de ocupação.
Assusta ver o quanto evitamos o encontro com o que sentimos. Assusta descobrir que muitas vezes não buscamos companhia apenas por amor, mas também por medo de nos escutar. Há pessoas que não suportam ficar sós, porque quando ficam, sentem o peso da própria mente, o excesso de pensamento, a repetição das preocupações, a sensação de falta, a comparação, o medo do futuro, a culpa pelo passado, a pergunta sem resposta. E então, a companhia passa a ser usada não apenas como partilha, mas como proteção contra um incômodo interior. Mas isso cobra um preço, porque quando não conseguimos ficar sós, também começamos a viver com dependências sutis. Dependência de presença constante, dependência de validação, dependência de conversa, dependência de distração, dependência de ruído, dependência de não parar. E uma vida que não consegue parar, raramente consegue ver com clareza. Ficar só quando amadurecido não é isolamento, não é fechamento, não é rejeição do mundo, não é desprezo pelos vínculos. Ficar só, em sentido mais profundo, é poder permanecer consigo mesmo sem desabar imediatamente. É poder sustentar o próprio espaço interior sem a necessidade urgente de preenchê-lo o tempo todo. Isso não significa que a solitude seja fácil, nem que ela seja sempre agradável. Às vezes, ela é desconfortável. Às vezes, ela expõe feridas. Às vezes, ela mostra dependências afetivas, compulsões, medos, vazios, inseguranças. Mas talvez, justamente por isso, ela seja tão importante. Porque há verdades que só aparecem quando ninguém mais está ocupado o centro da nossa atenção. Talvez uma das maturidades mais silenciosas da vida seja aprender a estar consigo mesmo, sem transformar esse encontro em ameaça. A dificuldade de ficar só também revela uma questão de identidade. Quem somos quando não estamos sendo vistos? Quem somos quando não estamos conversando? Quem somos quando não estamos ocupando um papel? Quem somos quando não há plateia, resposta, troca ou confirmação? Para muita gente, esse vazio identitário é angustiante, porque grande parte da nossa sensação de eu é sustentada pelo olhar do outro, pela rotina, pela função, pela atividade, pelo movimento. Quando isso cessa por alguns instantes, surge uma pergunta incômoda: o que sobra? E talvez seja exatamente aí que uma vida mais verdadeira possa começar. Não quando temos todas as respostas, mas quando paramos de fugir da pergunta. As tradições orientais, de formas diferentes, apontam para essa necessidade de desacelerar a identificação constante com pensamentos, papéis e movimentos mentais. Não para negar a vida humana, mas para enxergá-la com mais profundidade. Ficar só pode ser um caminho de retorno, um retorno ao que permanece quando o excesso diminui, um retorno ao que pode ser sentido quando a mente para de correr atrás de estímulo, um retorno ao centro. Mas isso exige prática, porque a mente moderna foi treinada para o contrário,
Foi treinada para buscar ocupação constante, resposta imediata, excitação, consumo, reação, preenchimento. Por isso, aprender a ficar só é quase um gesto de resistência interior. É dizer: eu não vou fugir de mim toda vez que o silêncio chegar. Talvez o primeiro passo não seja gostar imediatamente de ficar só. Talvez seja apenas suportar um pouco mais de silêncio, sem correr para preenchê-lo. Ficar alguns minutos sem tela, sem música, sem conversa, sem ruído, sem pressa de escapar, e observar. Observar o que aparece, observar o que inquieta, observar o que pede anestesia, observar o que tenta fugir. Porque aquilo de que fugimos com tanta rapidez, talvez seja exatamente aquilo que precisa ser visto com mais cuidado. Com o tempo, a solitude pode deixar de parecer um castigo e começar a se tornar espaço interior. Não um espaço vazio no sentido de falta, mas um espaço disponível, respirável, vivo. Um espaço em que a presença de si mesmo já não pesa da mesma forma. Talvez o problema não seja estar só. Talvez o problema seja que desaprendemos a habitar a nós mesmos. E talvez uma das curas mais discretas da vida interior começa quando já não precisamos fugir de nós para sentir alívio. Ficar só não precisa ser sinônimo de sofrimento. Pode ser, aos poucos, uma forma de reconciliação. Não com isolamento, mas com presença. No jardim do vazio, o vazio não é ausência, é espaço, é lugar onde o essencial pode voltar a ser escutado. E talvez seja justamente isso que a solitude nos oferece, quando deixamos de tratá-la apenas como ameaça. A possibilidade de, enfim, voltar para casa dentro de nós.